Ora, vivo a todos, espero que estejam todos bem. No meio desta terrível crise do coronavírus, cá estamos nós para mais um dia, 17 de março, com as notícias que importam, neste caso, como o coronavírus está a impactar e a travar completamente o mundo das viagens, do turismo. Ora bem, ontem falámos da crise da aviação. A crise da aviação é muito grave, falámos sobretudo em companhias aéreas, mas agora são os próprios aeroportos que estão a entrar em crise à medida que os aeroportos estão praticamente a se tornar num parque de estacionamento para aviões, à medida que os voos são reduzidos e os próprios aeroportos, claro, também perdem as suas receitas. Também os grandes construtores, a Airbus e a Boeing, estão em grandes problemas. A Boeing vai provavelmente necessitar de ajuda e a Airbus, que vai parar a produção, tal como a Boeing, dizem que sim, pelo menos em França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, vão discutir o assunto porque a Airbus planeia fazer um shutdown, uma paragem completa do output. Bom, são más notícias. Entretanto, o mundo vai se fechando aos poucos. O Canadá também vai fechar as suas fronteiras, excetuando as fronteiras com os Estados Unidos, para já. A Rússia vai também fechar completamente as fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros. A França, já sabemos, aqui na Europa, fronteiras fechadas. Espanha, a situação Portugal-Espanha é, de facto, desde ontem, ou desde hoje, ontem às 11 da noite, uma fronteira fechada. Parece que já não existe espaço Schengen, com aquelas exceções que são devidas. A esse propósito, existem neste momento muitos estrangeiros que tentam sair de Portugal, e no Algarve isso é completamente uma situação com muitos constrangimentos, porque há voos cancelados, há pessoas que têm autocaravanas e que pensam que podem voltar para a Alemanha, Holanda, etc., mas não vão conseguir passar na fronteira com a Espanha, portanto vão ter que ficar aqui. Bom, e a autocaravana sempre é um mal menor. Muitas notícias então em relação ainda ao mundo dos transportes aéreos. As companhias aéreas americanas já querem um plano de ajuda do governo norte-americano, 54 mil milhões de dólares, e agora vai ser tudo aos milhares de milhões. A Associação Europeia dos Aeroportos quer também ajuda governamental. Esta é uma situação que até passou já no Financial Times. Entretanto, o mundo vai se fechando, estávamos nós a dizer. A Tunísia já suspendeu também todos os voos internacionais. Ora, a Tunísia também um país relativamente pobre e com muita dependência do turismo internacional. Enfim, são de facto situações que estão a se repetir um pouco por todo o mundo. E quando não há uma interdição total de estrangeiros, não há motivo para viajar para estes países. Por exemplo, a Índia dá para viajar, mas, por exemplo, vai agora fechar todos os museus e os monumentos, inclusive o famoso Taj Mahal. Portanto, é daquelas situações. A Coreia do Sul, cuja situação do ponto de vista de transmissão do vírus está a melhorar significativamente, pois já começou mais cedo, foi logo apanhada na revoada dos chineses, mesmo assim vão endurecer os controlos fronteiriços. Ainda mais notícias relativas a Cebu Air das Filipinas também vai parar completamente os seus voos. Portanto, isto quer dizer que não se pense que a situação ao Oriente já está melhor. Não está nada melhor. A situação do ponto de vista da saúde pública pode estar melhor em alguns países, mas as consequências económicas continuam lá. Mais uma companhia, desta feita a canadiana WestJet, companhia aérea, vai suspender todos os voos internacionais a partir de 22 de março. Uma notícia desta feita tem a ver com uma grande startup famosa que está em todo o lugar. A Uber, nos Estados Unidos e no Canadá, vai
a suspender aqueles pool rides, ou seja, muita gente dentro do carro, isso já não pode acontecer. Ainda voltando a uma situação que esta sim diz muito respeito a Portugal em geral e ao Algarve em particular, os aeroportos do Reino Unido podem fechar completamente nas próximas semanas. Porquê? Não estão a ter nenhum apoio. À medida que as companhias aéreas começam a não ter clientes, os aeroportos também ficam sem razões para estar abertos. Neste caso, os aeroportos ingleses podem também pedir ajuda governamental. Ainda mais notícias, já se sabe então, confirma-se uma situação que ontem falávamos. O governo italiano vai mesmo ter que fazer um pacote de ajuda para a Alitalia. Provavelmente será uma nacionalização ou um pacote de ajuda de curto, médio prazo e tudo isto. Uma notícia, e a Austrália tem muito cidadão que viaja, sobretudo na primavera e no verão aqui no hemisfério norte, viaja para a Europa. Pois o governo australiano está a pedir, não é a proibir, está apenas a solicitar aos seus cidadãos que nos próximos tempos não viajem para o estrangeiro em geral. Da mesma maneira, hoje o secretário do governo inglês, Dominic Raab, disse que os cidadãos do Reino Unido devem evitar todas as viagens não essenciais. Também não é uma proibição, mas estão a avisar as pessoas para não viajar ao estrangeiro, a não ser quem tenha necessidade absoluta disso. Isto para os próximos 30 dias. Portanto, significa que 17 de março, na minha perspectiva, daqui a meia dúzia de dias no máximo, não vamos ver praticamente um turista. Os estrangeiros que vão andar aí em Portugal são os residentes, são aqueles que estão ligados à imobiliária turística. O turista puro vai acabar simplesmente nos próximos dias e, infelizmente, essa situação vai prolongar-se pelo menos pelo mês de abril. Também já sabemos que o Euro 2020, isto foi a grande notícia de hoje, passa para 2021, nunca tinha ocorrido tal coisa, mas do ponto de vista do turismo e da economia europeia é um grande golpe. Estamos a falar de mais milhares de milhões de euros de prejuízo. Uma situação que hoje também tem de ser falada é a situação relativa aos barcos de cruzeiro. Eles estão a parar todos também, não é só a aviação. Os barcos de cruzeiro aos poucos vão parando, mas ainda existem alguns que não sabem onde vão parar porque simplesmente estão banidos. Estamos a falar do MS Bremer, do Silver Shadow, Silver Explorer, do Golden Princess, Norwegian Jewel, Pacific Princess, famoso Pacific Princess, e o Costa Luminosa. Estes barcos vão ter que atracar em algum lugar. Isto é óbvio. Se as pessoas vão ter que ficar em quarentena, também é mais do que óbvio, mas eles não podem ficar no mar eternamente. Claro que, para acabar por hoje, uma afirmação do secretário do Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin, que diz que isto, do Covid-19 e a crise do Covid-19, é um dos piores acontecimentos da história. É pior do que o 11 de setembro, claramente. Na altura, no 11 de setembro, as coisas foram más, mas aos poucos melhoraram. Para já, na Europa não foi tão ruim, no Oriente ainda menos mal. Nas Américas, lembro-me bem de como as coisas ficaram muito mal, mas passados uns 3, 4 meses, lentamente, tudo começou a melhorar. Portanto, a situação do turismo não está nada bem. Há uma situação, vamos falar para amanhã, pelo menos estamos a contar fazê-lo, é a questão das reservas e dos cancelamentos. Aquilo que está a acontecer é terrível, os hoteleiros é que estão, como se diz na gíria, a pagar as favas. Muito bem, espero que amanhã estejam todos bem. Isto agora é dia após dia, as notícias continuam a ser terríveis, tempos melhores virão. Então, até à próxima. Bem-ajam!